eu acho que é interessante porque entra na questão do trabalho com pacientes mais difíceis, que, de novo, entre aspas, né? Pacientes que às vezes não têm tanta motivação para o tratamento. Então, quando a gente pensa com esse padrão de pacientes, o que que a gente vai almejar? É mostrar um benefício inicial para realmente ter esse engajamento. Eu Exato, trabalho, como tu sabe, eu trabalho muito com pacientes com transtorno de personalidade narcisista. Uma das coisas que a gente tem que fazer no início é mostrar um benefício para eles. Ok, exato. talvez eu não via tanto o porquê de fazer a terapia, mas pô, tô me sentindo melhor na minha ansiedade, ou tô me sentindo Aham. melhor na minha regulação emocional. Bom, vamos trabalhar e vamos ver isso. Eu acho que faz bastante sentido quando a gente vê um paciente com bastante ansiedade e o paciente começa a regular melhor essa ansiedade por meio das intervenções, né? É, porque uma das coisas que pega de surpresa a maioria dos terapeutas, né, mas deveria ser natural, é a ideia de que pacientes ansiosos levam a ansiedade para dentro do processo de intervenção, né? Ou seja, eles são ansiosos dentro da terapia, né? O que quer dizer que para dentro da terapia, eles vão levar a esperança de um resultado rápido, eles vão levar a esperança de um resultado que não dependa ativamente deles, eles vão esperar observar mudanças em técnicas que são de médio e longo prazo, no curto prazo. Então, se eu não souber regular essa dinâmica da ansiedade dentro do processo terapêutico, a ansiedade do paciente no processo terapêutico acaba minando o tratamento para transtorno de ansiedade, né? Porque, obviamente, como isso tudo está dentro das nossas sessões, isso vai regular a maneira como ele recebe as técnicas, Uhum, né? Às vezes você perfeito. vai ouvir o que o terapeuta te disse, a intervenção dele foi perfeita, mas ele pode ter deixado um ganchinho lá no final, né? Que o paciente ansioso ficou hiper vigilante naquele ganchinho final, porque é isso que ele faz com tudo, né? Que a gente precisa colocar. Então, trabalhar com ansiedade é, ao mesmo tempo, entender que a gente está trabalhando com alguém que está vendo a nossa intervenção com desconfiança. Não Uhum. desconfiança do tipo resistência, não desconfiança do tipo não acredito nisso, mas o e se, né? A preocupação de será que isso de fato é para mim? É muito presente nesse perfil de paciente. Então, eu preciso de um terapeuta que dê conta disso. É um processo, é uma das partes do processo psicopatológico da pessoa. É Exato. realmente o e se. Talvez essa seja a maior cognição que a gente vai ter de pacientes que entram nesse cluster mesmo, nesse grupo de transtornos de ansiedade. Tá, e se não der Sim, certo? E se der certo? E pode ir para os dois lados, né? E das duas formas pode gerar ansiedade. O que, às perfeito. vezes, para quem não sofre de um transtorno de ansiedade, pode parecer muito estranho. Porque mas por que que tu tá te preocupando se pode dar certo? Bom, porque se Uhum. der certo, tem um monte de outras coisas que podem vir a acontecer. E daí eu sempre gosto de trabalhar quando tá no aspecto mais cognitivo do tratamento, a diferença entre probabilidade e possibilidade, porque esse é um outro grande pepino que esses pacientes vão ter. Então, André, depois da gente ter falado sobre isso, sobre essa questão, né, dos ICs e da probabilidade e possibilidade, uma das questões que tu falou na tua fala um pouco mais inicial era sobre quão positivo a gente tem realmente várias evidências sobre a psicoterapia para os transtornos de ansiedade. Como é que está o estado de ciência realmente para os transtornos de ansiedade em relação à psicoterapia nesse momento? Quando a gente consegue levar as pessoas para os laboratórios para fazer as intervenções, né? Ou Uhum, seja, quando a gente roda ensaios clínicos randomizados, quando a gente consegue fazer com que elas quebrem todas as barreiras para estar dentro de um estudo controlado e seguem as intervenções lá dentro, o estado de evidência é tão bom quanto sempre esteve, né? uhum, Pelo menos há 5, 10 anos em que a gente acompanha as meta-análises com frequência, a gente tem um nível muito bom de resposta de evidência, talvez o tipo de psicoterapia que mais funciona disparadamente, se a gente for comparar com outros transtornos, é a psicoterapia para transtorno de ansiedade. Nós temos um grande problema hoje que é esse nível de intervenção, a gente sabe que ele não está sendo suficiente para chegar no número de pessoas que a gente tem, né? Então, primeiro que a gente tem uma barreira muito grande entre pessoas que sofrem e pessoas que buscam tratamento ativo. aham, Então, a gente tem essa primeira lacuna.
A gente tem uma segunda lacuna, que são pessoas que começam o tratamento e não continuam o tratamento, né? E a gente tem uma terceira barreira, que é um número cada vez maior de pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. A pandemia trouxe mais um elemento aqui para a gente observar. Então, se a gente for observar as evidências de pesquisa, né, da meta-análise ali, do dado puro e simples, o resultado é excelente, né? O melhor cenário que a gente poderia tratar. Quando a gente olha para o impacto populacional, eu costumo brincar que a gente não está fazendo nem cosquinha no que a gente precisaria fazer Aham. em termos de intervenção, né? Porque a gente tem ainda um número grande de pessoas que não conseguem receber esse tipo de ajuda, e que, quando conseguem, muitas das vezes não encontram centros tão especializados quanto os das pesquisas para dar conta desse formato, né? Então, por exemplo, a gente que trabalha com formação de terapeutas cognitivos, é muito tradicional terapeutas que têm uma noção geral do protocolo de intervenção para ansiedade, mas que têm dificuldade nesse manejo que a gente estava comentando, como lidar com a ansiedade do paciente dentro do processo. E Uhum. aí, tradicionalmente, eles utilizam de algumas estratégias que acabam jogando contra o processo terapêutico e dificultam a manutenção desse paciente no médio e no longo prazo, ou a resposta duradoura, efetiva, né, no follow-up. É aquele paciente que precisa de muitas intervenções ou que está às voltas com a terapia com muita frequência, né? Ele vai e volta. Então, quando a gente olha para o estado da arte hoje, o que a maioria das pesquisas de ponta tem trabalhado para a gente discutir? Primeiro, intervenções de baixa intensidade para casos leves e moderados de ansiedade. Cada vez mais, pelo grande número de pessoas que sofrem com isso, tem se discutido na literatura que lugar de psicoterapia é para pacientes que sofrem gravemente com ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Pessoas com ansiedade leve e moderada podem procurar terapia? Podem, não é um problema. Mas que a gente precisa pensar em estratégias de ajuda para múltiplas pessoas que sofrem e que não necessariamente vão ter um terapeuta disponível à altura Até, delas. Então, a até gente porque é uma questão de um problema de saúde pública, né? Se a gente for saúde parar para pública, pensar. exatamente, né? Eu até faço um comentário sobre isso depois, mas uma das coisas que a gente tem visto muito quente na pesquisa hoje é como a gente democratiza essas intervenções de baixa intensidade, ou seja, intervenções que funcionam quase como a psicoterapia para pessoas que conseguem seguir, que são mais autônomas, que não têm tantos prejuízos e que conseguem bons resultados. Outro ponto que tem sido muito pesquisado, e a minha grande área de interesse hoje, é sobre manutenção da motivação de tratamento, né? Se a gente pega dentro do modelo transteórico de mudança, por exemplo, a gente observa que a motivação para tratar do paciente com ansiedade, ela oscila muito ao longo do processo Uhum, terapêutico. uhum. E ela é bastante diferente do que a gente conhece de motivação de mudança em outros transtornos. Então, ele é um paciente que chega muito motivado para sessões, porque ele vai procurar a terapia quando ele não aguenta mais, então ele está naquele momento em que ele topa qualquer negócio. Só que muito rapidamente essa motivação de mudança, ela se perde ou quando ele consegue colher pequenos resultados, e aí ele acha que já sabe o caminho para seguir dali em diante sozinho, ou quando ele não consegue perceber resultados imediatos e já tira a conclusão em 2, 3 sessões que aquele modelo de psicoterapia não é para ele. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem trabalhado é justamente como eu trabalho a oscilação da motivação do paciente ao longo desse processo para fazer, primeiro, com que ele não entre tão motivado no tratamento. O que eu quero dizer com isso? Que ele não entre com a total expectativa que aquela é a pedra de salvação da vida dele, porque isso torna ele pouco ativo para participar do processo, né? E até E se muito suscetível à como eu frustração, mantenho né, do processo muito terapêutico. suscetível à frustração, perfeito, né? E a ideia de como ele se mantém motivado ao longo das intervenções, e não só lá no Uhum. começo, né? Então, tem algumas frases que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu recebo um paciente que diz, nossa, eu até que enfim achei, por exemplo, quando chega para consulta comigo, achei alguém que é especialista em ansiedade e agora sim meu problema vai ser resolvido. Eu vejo isso um grande problema, né? Aham. Porque tem aqui uma expectativa que ela é boa, né? Me sinto lisonjeado da pessoa me ver como um Mas ao especialista. mesmo tempo aquele red flag, aquele alerta ali na hora, Exatamente. né?
né? Uhum. Porque é um cara que está, de maneira geral, acreditando que eu vou resolver o problema dele, e não que nós vamos resolver o problema dele, né? Perfeito. E isso, para a ansiedade, é um problema muito grande. Então, ter que dar esse balde de água fria no começo é uma resistência grande para a gente, porque, claro, a gente se sente lisonjeado com a ideia de que, ok, eu tenho um paciente que está afim, então ele vai topar qualquer coisa, só que isso acaba sendo, em bem pouco tempo, um problema para o tratamento de maneira geral. E eu acho que daí isso envolve aquilo que a gente fala, né? De compreender o transtorno como um todo, né? Entender as diferentes facetas do transtorno. Porque se tu Uhum. entende isso, tu vai entender que, ok, para certo tipo de paciente que vai aparecer no consultório, tu vai agir de uma maneira. Para outros, tu vai agir de outra. Então é uma questão também de uma compreensão dessas facetas, porque daí tu consegue te adequar e realmente agir colaborativamente com o teu paciente e trazer as mudanças que tu tá realmente almejando.